Hoje vamos refletir sobre uma parábola que desperta em nós o temor santo e o desejo de estarmos sempre preparados. A parábola do ladrão de noite. A palavra de Deus nos alerta que o Senhor virá em uma hora inesperada e que somente aqueles que vigiam com fé e com perseverança serão encontrados prontos. Vamos juntos mergulhar nessa verdade tão urgente para nossas almas. Jesus nos diz no Evangelho de São Mateus: Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estei também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 43 ao 44. Nosso Senhor compara sua vinda inesperada à chegada de um ladrão durante a noite, não para nos assustar, mas para despertar nossas almas do sono da tibieza espiritual. Assim como o dono da casa não sabe quando o ladrão vem, também nós não sabemos o momento em que o Senhor nos chamará para prestar contas de nossa vida. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 674, nos confirma essa verdade. A vinda do Messias glorioso é suspensa a cada momento da história até o reconhecimento de Jesus por todo o Israel, pois um endurecimento atingiu em parte Israel, assim como está escrito na Carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 20, na incredulidade. Também na Carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 23, em relação a Jesus. Isso significa que a história da salvação ainda está em movimento. A vigilância é um ato de amor e de fé, esperando pelo Cristo que virá em sua glória. Santo Agostinho também dizia: aquele que teme ser surpreendido, vigia continuamente, e quem vigia continuamente não será pego desprevenido. Mas, afinal de contas, como vigiar de verdade? Em primeiro lugar, é importante ter em mente que você precisa ter uma vida de oração constante. A oração é a respiração da alma. Sem ela, nós morremos espiritualmente. Jesus nos diz claramente: vigiai, pois, e orai em todo tempo, para que possais escapar de tudo o que está para acontecer e para que possais estar em pé diante do Filho do Homem. Está escrito em Lucas, capítulo 21, versículo 36. A oração não deve ser algo esporádico ou apenas um recurso em momentos de necessidade, mas uma prática contínua que sustenta nossa fé e nossa vigilância interior. O Catecismo da Igreja Católica ensina: a oração é a relação viva dos filhos de Deus com seu Pai infinitamente bom, com seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Está escrito no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2565. Assim como o corpo precisa de alimento diário, a alma precisa de oração diária para permanecer viva e forte. Quando nós oramos, permitimos que Deus molde nosso coração, fortaleça nossa vigilância espiritual e mantenha nossa lâmpada acesa diante dele. São João Crisóstomo dizia: nada é mais poderoso do que a oração. Ela é um escudo, um porto seguro, um tesouro inesgotável. Não se trata apenas de rezar fórmulas, embora as orações tradicionais sejam fundamentais, mas de também manter um estado de comunhão com Deus ao longo do dia, oferecendo nossos trabalhos, sofrimentos, alegrias e pequenas ações. Santa Teresa de Ávila nos recorda: a oração é um trato de amizade. Estamos muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. Portanto, cultivar a vida de oração constante é o primeiro grande passo para estarmos vigilantes, preparados e apaixonados por Deus, esperando com amor a vinda do Senhor. Além da vida de orações constante,
A confissão frequente é um hábito que nós devemos ter. O pecado nos cega e nos enfraquece. Por isso, sem a graça de Deus, nós nos tornamos vulneráveis e incapazes de permanecer vigilantes. Nosso Senhor nos advertiu: sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 48. Porém, sabendo da nossa fraqueza, Ele instituiu a confissão para nos purificar, restaurar e fortalecer. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina: a confissão individual e integral, acompanhada da absolvição, continua sendo o único modo ordinário pelo qual o fiel consciente de pecado grave se reconcilia com Deus e com a Igreja. Está escrito no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1484. A confissão frequente não é apenas para os que cometem pecados mortais. Mesmo os pecados veniais, quando acumulados, tornam a alma pesada e diminuem sua sensibilidade à voz de Deus. Confessar-se regularmente, pelo menos uma vez ao mês, mantém a alma limpa, sensível à graça e pronta para o chamado do Senhor. São João Maria Vianney, o cura de Ares, dizia: quando escondemos nossos pecados, eles nos devoram. Quando os confessamos, Deus os engole. E Santo Inácio de Loyola ensina: a frequência da confissão não é apenas um remédio contra o pecado, mas um grande meio de progresso espiritual. A confissão não é um peso, mas, na verdade, uma libertação. É um abraço de misericórdia de um Pai que nos espera com amor infinito. É também um poderoso instrumento para manter nossa vigilância espiritual, pois quem está em estado de graça está sempre mais atento às ciladas do inimigo. Por isso, quem deseja estar preparado para a vinda do Senhor, como servo fiel que vigia de noite, deve amar o sacramento da confissão e recorrer a ele com frequência e humildade. Outro fator importante é o desejo da vigilância constante. O verdadeiro cristão não vive adormecido nas ilusões do mundo. Ele vive acordado, com o olhar atento para Deus e o coração pronto para responder ao seu chamado a qualquer momento. Jesus disse: vigiai, pois porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 42. Essa vigilância não é um medo ansioso, mas uma expectativa amorosa. O coração deseja tanto a vinda do esposo que não se permite distrair-se pelas vaidades e ilusões da vida passageira. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina: desde a ascensão, a vinda de Cristo na glória é iminente, mesmo que não nos caiba conhecer o tempo e o momento. Este acontecimento escatológico pode cumprir-se a qualquer momento. Está escrito no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 673. Ou seja, nossa vigilância deve ser como a da noiva prudente, que mesmo à meia-noite permanece com a lâmpada acesa, assim como está escrito em Mateus, capítulo 25, versículo 1 ao 13. Santo Afonso de Ligório nos adverte: o inferno está cheio de almas que pensavam que tinham tempo de se converter depois. Por isso, o desejo de estar sempre pronto deve ser alimentado com orações constantes, com pequenos sacrifícios diários, com a prática da humildade e da entrega total a Deus. Santa Teresa de Ávila dizia: tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Quem deseja e pratica essa vigilância interior vive em paz, sem medo do amanhã, pois sabe que está nas mãos do Pai. E se o Senhor vier como ladrão à noite, ele encontrará um servo desperto, amando e esperando. Meus irmãos, a parábola do ladrão de noite é um chamado urgente para cada um de nós. Cristo, nosso Senhor, virá no momento que menos esperamos,
e felizes serão aqueles que ele encontrar vigilantes, de coração puro, com as mãos cheias de boas obras e com a alma acesa pela fé, pela esperança e pela caridade. Não deixemos para amanhã a nossa conversão. Não deixemos para depois o amor que podemos praticar hoje. Não adormeçamos no pecado ou na tibieza espiritual. Como disse São Paulo, é agora a hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando abraçamos a fé. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Hoje, Jesus nos chama a vigiar com amor, com oração, com obras de misericórdia, com o coração constantemente elevado a Ele. Hoje, Ele nos dá mais uma chance de estarmos preparados. Então peçamos a Nossa Senhora, vigilante e fiel, que nos ajude a manter as lâmpadas acesas até o dia da vinda gloriosa de seu Filho. Eu te convido agora, fortaleça seu espírito, busque os sacramentos, leia a palavra, pratique o amor e viva como quem espera ardentemente pela visita do Senhor. Muito obrigada por estar comigo nesse vídeo. Se essa mensagem tocou seu coração, se inscreva aqui no canal Passos de Misericórdia. É de graça, não custa nada. Deixe seu like, compartilhe com quem você ama e ajude a espalhar a luz de Cristo pelo mundo.